Olá, meu nome é Vitor Kim e pela disciplina de Farmacologia Médica 2 eu vou apresentar, junto dos meus colegas, o Seminário 12, sobre psicose induzida por cloroquina, baseado neste artigo que foi publicado na Biological Psychiatry em junho de 2020. O artigo relata o caso de uma paciente francesa do sexo feminino de 57 anos, que há 7 dias iniciou um processo de automedicação com cloroquina, na tentativa de evitar ser infectada pela SARS-CoV-2, pois 2 semanas antes, seu filho que mora junto com ela havia começado a apresentar os sintomas da Covid-19. Após apenas 2 dias do início do suposto tratamento, a paciente já apresentava sinais de agitação e agressividade. Na manhã do 7º dia, ela saiu de casa aos gritos e batendo a porta, sendo encontrada horas depois, no meio da rua, em um estado notável de agitação psicomotora. Foi encaminhada pelos bombeiros à emergência do Hospital Bichat, em Paris, onde deu entrada com muita agitação, ilusões místicas, alucinações visuais e ansiedade severa. Em seguida, recebeu sedação com loxapina, 100 mg, e clonazepam, 1 mg. Vale ressaltar que seu médico já lhe prescrevia escitalopram, 10 mg por dia, há anos para o tratamento de uma ansiedade subsindrômica. Para uma discussão e análise aprofundada da parte farmacológica do artigo, iremos seguir a ordem cronológica dos eventos. O escitalopram é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, neurotransmissor esse que é liberado na fenda sináptica e está associado a funções como sono, despertar e humor. Após a liberação, ele é recapturado por transportadores para ser armazenado em vesículas ou metabolizado. Os ISRS atuam fixando-se a esses transportadores e inibindo a recaptação em pacientes com, por exemplo, depressão. Assim, em um primeiro momento, a concentração de serotonina extracelular aumenta, mas devido ao feedback negativo, sua liberação diminui. Com o tempo, os receptores que regularam essa diminuição são dessensibilizados, ou seja, a liberação volta ao normal, ficando a inibição crônica da recaptação do neurotransmissor, a qual é vista também no tratamento de transtornos de ansiedade, como é o caso da nossa paciente, além de fobias, estresse pós-traumático e toque. No âmbito da farmacocinética, o escitalopram é um inibidor fraco do citocromo P450-2D6. Mas por que nossa paciente decidiu se automedicar com a cloroquina? No início da pandemia, um renomado cientista francês escreveu esse artigo em que anunciava um grande aliado no combate ao novo coronavírus. Didier Raoult publicou ter descoberto efeitos assertivos e quase que milagrosos da hidroxicloroquina no combate à carga viral da nova doença, e a indicava a todos os pacientes do instituto que fundou e dirigia. Filas se formavam em frente ao hospital, e até o FDA americano chegou a recomendar o uso emergencial do fármaco em pacientes em estado grave. Artigos subsequentes, maiores e mais verificados, apontaram a ineficácia, mas Raoult insistiu. Somente no início de 2021, Raoult voltou atrás e publicou uma carta reconhecendo seu erro, mudando seu posicionamento e revelando que havia apagado uma parte dos dados, incluindo um óbito. No Brasil, o Ministério da Saúde continuou a incentivar o uso da hidroxicloroquina até recentemente, inclusive na modalidade de tratamento precoce para gestantes, alimentando a guerra de retórica sobre a automedicação que observamos hoje. Nosso artigo diz que muitos estudos se puseram a testar a segurança do tratamento com cloroquina para a Covid-19, mas nenhum pesquisou sobre os efeitos colaterais psiquiátricos potenciais do fármaco. Embora a incidência geral seja desconhecida, há relatos de casos que associam psicose e cloroquina desde 1958. Distúrbios mentais e alterações de humor podem ter seus mecanismos associados ao excesso de dopamina, ligado a alucinações, manias, paranoias e a esquizofrenia, a disfunção da acetilcolina, relacionada à depressão e transtorno bipolar, devido ao desbalanço entre a presença de receptores nicotínicos e muscarínicos, e ou a interferência da função da glicoproteína P, a qual age na barreira hematoencefálica, levando à maior toxicidade da cloroquina devido ao cúmulo no sistema nervoso central. O artigo não detalha dosagens, mas aponta que os efeitos neuropsiquiátricos perduram por uma média de 29,62 dias após a interrupção do medicamento. Foi estimada a probabilidade de reações psiquiátricas adversas através do naranjo e classificou a cloroquina como provável com um score de mais 7, principalmente em pacientes que já se encontram em tratamento terapêutico. Assim, agora vamos aprofundar sobre o naranjo e as interações medicamentosas. O algoritmo naranjo foi proposto em 1981 no artigo mostrado à direita. A escala de probabilidade é uma ferramenta de farmacovigilância
indicada para avaliar as reações a medicamentos e consiste em um questionário com 10 perguntas objetivas com respostas sim, não e desconhecido, que ao final classificará a reação adversa em 4 níveis: definida, provável, possível e duvidosa. É muito importante, pois o monitoramento desses medicamentos se baseia na notificação feita pelos profissionais de saúde. Sobre os sedativos, a loxapina é um fármaco antipsicótico dibenzodiazepínico tricíclico que possui ação semelhante à clozapina. É utilizado para o controle rápido da agitação e para alucinações decorrentes da esquizofrenia ou da psicose. É um antipsicótico típico, mas possui características dos fármacos atípicos da segunda geração. Sendo assim, apresenta redução ou ausência dos efeitos adversos, como por exemplo os efeitos extrapiramidais. Os mecanismos de ação da loxapina não são totalmente esclarecidos, mas acredita-se que ela atue como antagonista dos receptores pós-sinápticos da dopamina D2 e dos receptores da serotonina 5-HT2A, o que explicaria suas características atípicas. Além disso, a loxapina pode se ligar aos receptores noradrenérgicos, histaminérgicos H1 e colinérgicos M1, influenciando seus efeitos farmacológicos, resultando em efeito calmante e supressão de comportamento agressivo. Os efeitos adversos mais comuns são hipotensão, tontura, sonolência, constipação e taquicardia. As principais interações medicamentosas são concomitantes a fármacos hipnóticos, podendo causar uma sedação excessiva, depressão respiratória ou ainda com o lorazepam, intensificando as atividades dos benzodiazepínicos. O clonazepam é um fármaco que pertence à classe dos benzodiazepínicos, que são responsáveis por causar uma inibição do sistema nervoso central, o que conduz a uma ação anticonvulsivante, levemente sedativa, relaxante muscular e ansiolítica. O clonazepam possui um mecanismo de ação longa, que aumenta a inibição pré-sináptica do GABA e reduz os reflexos monossináptico e polissináptico, além de suprimir as contrações musculares, facilitando a neurotransmissão GABA inibitória através da modulação alostérica positiva e de outros transmissores inibitórios. É comumente utilizado no tratamento de epilepsia, transtorno de ansiedade, psicose e alterações de humor. Os principais efeitos adversos relacionados ao uso do clonazepam são referentes à depressão do sistema nervoso central, como sonolência, ataxia, coordenação anormal, fadiga e tontura. As principais interações medicamentosas ocorrem com o ácido valproico, podendo causar crises epilépticas, e co-administrado com qualquer agente depressor de ação central, incluindo álcool, causando efeitos colaterais aumentados, como sedação e depressão cardiorrespiratória. Atualmente no Brasil, a loxapina não possui o uso liberado e o clonazepam não possui evidências que corroboram para sua administração nesses casos, de acordo com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. A combinação de fármacos mais utilizados para a contenção de pacientes em psicose é o haloperidol, 5 mg, com a prometazina Fenergan, 50 mg, um antihistamínico H1 pertencente ao grupo das fenotiazinas. Além disso, o uso de antipsicóticos como clorpromazina e a quetiapina, bem como o benzodiazepínico lorazepam, também são indicados. Por fim, o citocromo P450-2D6 é expressado no trato gastrointestinal, no fígado, em altas quantidades em diversas regiões do cérebro, como tálamo, hipotálamo, hipocampo e córtex, e está envolvido no metabolismo de muitos dos fármacos, incluindo diversos psicoativos. Devido ao seu extenso polimorfismo genético, apresenta elevado grau de variabilidade entre indivíduos. Em algumas pessoas, o fenótipo chamado de metabolizador ultra-rápido expressa múltiplas cópias do gene CYP2D6, chegando a 10 cópias funcionais documentadas. Assim, é necessária cautela para receitar fármacos concomitantes, principalmente os substratos da CYP2D6. No caso relatado pelo artigo, o escitalopram é um inibidor da enzima que deveria degradar a cloroquina, combinação que culminou no episódio psicótico da paciente. Muito obrigado.